Todos irmãos com a paz do Senhor. Estamos aqui hoje ao vivo, direto do IP. Quem vos fala? Seu amigo todas as noites, pastor Davi Mariano. Estamos aqui tentando dividir a aula que eu prometi de história da igreja. Está muito grande. Então, enquanto isso, nós vamos começar a matéria de seitas e heresias. Eu quero ser rápido hoje. Vou aqui ficar no máximo 15 minutinhos com vocês hoje. Primeira seita. Vou aqui chamar os irmãos para a aula. Eu vou falar de uma seita hoje que eu conheci na minha adolescência, quando eu era líder de jovens. Eu era líder de jovens e eu conheci essa seita. Então hoje nós vamos falar um pouquinho dessa seita, começando o estudo sobre seitas e heresias. Só terminar de chamar aqui os irmãos para a aula, já vamos começar. Enfim, vamos lá. A seita que nós vamos estudar aqui hoje é sobre uma seita chamada G12, ou seja, o grupo dos 12. Né? Essa seita tem enganado muitos. Tenho visto essa seita em muitas igrejas evangélicas, em até mesmo igrejas tradicionais. Em igrejas tradicionais eu tenho visto essa seita atuando. Como é um estudo básico, eu vou dar informações básicas aqui para vocês e vocês depois se aprofundem mais aí sobre esse assunto. Tá? Vamos começar então o nosso estudo. Espero que vocês aproveitem bem esses 20 minutinhos que vamos ficar aqui junto no dia de hoje. Ok? Bom, G12, ou seja, o grupo dos 12. É um movimento que propõe crescimento. Ele propõe o crescimento das igrejas através de células. Uma coisa que muitas igrejas fazem hoje em dia. Não é porque uma igreja faz célula que ela está envolvida com o G12. Veja bem. Senão daqui a pouco vai começar a falar, o pastor Davi disse que lá naquela igreja tem célula, então o G12 está lá. Veja bem. Escute. Se você começou a assistir a aula, vai até o final para você entender como é. Não é só célula que é um indicativo de que a igreja está envolvida com o grupo dos 12. Então, veja bem, tá? É o primeiro indicativo. Porém, eu posso ter uma igreja e fazer um culto no lar. Tá? E tem muitas pessoas e muitos pastores, principalmente pastores novos, que cresceram ouvindo chamar os cultos no lar de células. Eu sou um pastor novo, me considero novo, mas fui criado por pastor antigo e culto no lar é culto no lar. Célula é outra coisa. Mas tem pastores que cresceram ouvindo chamar de célula, chamam de célula. Então, ter uma célula, a igreja trabalhar em células, não significa que ela está envolvida necessariamente no grupo dos 12. Tem outros indicativos. Vamos ver então, tá? Então, o grupo dos 12, ele propõe um crescimento das igrejas através de células. Essa proposta, ela realiza reuniões nos lares, né? Como eu já disse, com 12 pessoas, baseada no caráter dos 12 apóstolos. Tá? Eu tenho que dar risada, desculpa. É um movimento falso que tem levado muitas pessoas desprovidas de raízes no Evangelho. Ou seja, a gente que nasceu em berço evangélico, graças a Deus, a gente tem fonte e raiz
para não acreditar nessas coisas. Porém, tem alguns que nos assistem que não tem essa raiz e também às vezes tem uma preguicinha de ler a Bíblia e não tem embasamento bíblico. É por isso que a gente está aqui. Não para se aparecer, não por vanglória, mas por dar um leitinho para você poder se alimentar e não cair no engodo de Satanás, ok? Então, tem pessoas aí desprovidas de raiz no Evangelho e elas vai e caem nesse erro, ok? É um movimento neopentecostal que tem assumido práticas esotéricas, isso mesmo, práticas esotéricas, até mesmo espíritas, tais como, sabe o que eles fazem? Eu tenho que dar risada de novo. Eles fazem regressão psicológica, eles fazem liberação de perdão a Deus para tudo. Para tudo. Eu tenho que perdoar a Deus pelo quê? Eu tenho que perdoar a Deus por Ele ter me dado a vida? Eu tenho que perdoar a Deus por Ele ter me dado a saúde? Eu tenho que perdoar a Deus por Ele me dar um trabalho? Eu tenho que perdoar a Deus por Ele me dar a vida? Eu tenho que perdoar a Deus por Ele me dar pai, mãe? Eu tenho que perdoar a Deus até mesmo por Ele me dar luta e depois vitória? Eu tenho que perdoar a Deus pelo quê? Mesmo se eu achar em alguma hora da minha vida que a minha vida está difícil e que isso seja, entre aspas, culpa de Deus, eu não tenho que perdoar Deus por algo que eu acho que Ele me fez. Porque a Bíblia diz que em tudo dai graças. Se eu tenho que dar graças em tudo, veja bem, se eu tenho que dar graças em tudo, significa que eles estão indo contra a Bíblia quando eles dizem que eu tenho que perdoar Deus. E quando algo ou alguma doutrina vai contra a Bíblia, isso se chama heresia. Pronto. Por aí a gente já começa a tirar as nossas conclusões sobre o que é esse movimento. Vamos lá. Mas aí vem o conceito teológico deles. O conceito teológico deles acerca do homem diante de Deus, o conceito deles teológico do homem diante de Deus e do pecado, igreja, santidade, são antibíblicos. Esse movimento emprega métodos psicológicos. Eles usam psicologia e não revelação divina. Ok? E é métodos psicológicos extremamente perigosos. Esses métodos podem trazer inúmeros problemas psicológicos a médio, a longo ou a curto prazo, dependendo do estado psicológico ou emocional da pessoa na hora. Entende? Eles estão mexendo com a psique da pessoa, com o emocional da pessoa. A pessoa pode, na hora, desenvolver algum problema psicológico, ou não na hora ou depois. Então, eles estão brincando com as vidas das pessoas. E a minha vida e a sua vida não é para ser brincada, mas sim para ser cuidada. Ok? Esse movimento, esse movimento, né, tenho que chamar assim. Esse movimento ele foi fundado pelo pastor César Castellanos Domingues. Ele é da Colômbia e da igreja Missão... com licença, irmãos. Da igreja... Perdão, aqui vou ler de novo. Ele é da igreja Missão Carismática Internacional. Esse movimento surgiu de uma visão que Castellanos ele diz ter recebido de Deus em 1981, que era orientar para que ele trouxesse ao mundo o novo modelo de crescimento da igreja para o futuro. Por quê?
um novo modelo de crescimento para a igreja. Porque, por acaso, em 81, as igrejas estavam esvaziando? Pelo que eu me lembro, eu não sou tão velho assim, mas pelo que eu me lembro, na minha infância e na minha adolescência, as igrejas eram até mais cheias do que hoje em dia. Então, eu acho que não tem, como eu dizia, pelo que eu me lembro, as igrejas na minha adolescência e na minha infância eram mais cheias do que são hoje em dia. Então, é meio que supérflua essa afirmação dele. Ele diz assim, veja bem: nessa ocasião escutei o Senhor dizendo: vai, reproduzir a visão que tenho dado em 12, estes devem fazê-lo com outros 12, e este por sua vez em outros 12. Tá bom. Até aí, não tem nada demais. Mas, por que 12? A Bíblia diz para sair de 2 em 2. Eu nunca vi na Bíblia para sair de 12 em 12. O próprio Senhor Jesus, quando mandou sair de 2 em 2, enviou de 2 em 2, não mandou de 12. Ele tinha 12, mas enviou de 2 em 2. Não entendi. Mas, enfim, não é essa parte que também seja antibíblica. Mas, enfim, é culto no lar. Por que eu posso fazer um culto no lar com 12 e quando chegou a 13 eu não posso continuar o culto no lar? Eu tenho que pegar aquela pessoa, a 13ª, e mandar para outra célula, porque vai estragar o culto. Eu só posso ter 12 e não posso ter 13. Eu não entendo isso. Mas, enfim, tem mais coisas. Como eu disse, vamos lá. Essa é que eu te falei, ter uma célula não é o problema. Você está na sua igreja e o pastor diz, tem uma célula lá. Isso não quer dizer que ele está envolvido no G12. Mas tem uma célula lá. E quando você chega lá, tem 12 pessoas. E você é a 13ª e dizem assim, olha, você não pode ficar aqui porque aqui já está completo. Aí, levanta a anteninha. Tá? Aqui no Brasil, o movimento é representado por Valice Milhones, ou pelo pastor René Terranova. Muitos já ouviram falar dele. Em 1999, Valnice trouxe o pastor César Castellanos ao Brasil para uma convenção em São Paulo, onde 3.500 pastores de todos os segmentos evangélicos, representando todos os estados da federação, fizeram presentes. E foi a partir daí que a visão lá de Bogotá tornou-se conhecida no Brasil, sendo adotada em muitos ministérios. E daí foi crescendo. Foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. Enfim, além dessa estranha célula que eles fazem, de 12 e não pode passar de 12, se vir uma 13ª pessoa na célula, eles mandam para outra célula porque não pode passar de 12, eles fazem uns encontros onde que a pessoa que participa do encontro não pode contar o que acontece no encontro. Não entendo isso também. E engraçado é que todos que vão no encontro falam um chavão. Qualquer pessoa que vai no encontro, você pergunta para ele o que aconteceu lá para mudar a sua vida. A única coisa que eles falam que é tremendo. Esse chavão é usado entre as pessoas que participam do encontro do G12. A única coisa que eles falam que é tremendo. Então, as pessoas que participam do encontro do G12, você pergunta para elas, as únicas coisas que elas falam que é tremendo. Enfim, os encontros é uma forma utilizada pelo movimento para alcançar adeptos, os quais não são nada mais do que uma lavagem cerebral. Geralmente são retiros de vários dias. As pessoas ficam lá
como se fosse retiros, vários participaram de retiros, sabem como que é. Não sabemos o que acontece, com certeza, porque, como eu disse, a gente pergunta para algumas pessoas que já participaram, e a única coisa que nós ouvimos é tremendo. Então não tem como saber com certeza o que acontece. Ok? O que acontece nos encontros é expressamente proibido ser divulgado pelos participantes do movimento. Se dá a ideia de ser um movimento oculto, né? Um movimento exclusivamente, como se fala, secreto, né? Quando a gente recebe algo bom, a primeira coisa que a gente faz é querer divulgar para todo mundo, é sair pulando, contando. Nós vemos o exemplo quando Paulo e Silas eles estavam subindo da porta para orar, e na porta do templo ali tinha um paralítico que estendeu a mão esperando receber algo. E Paulo e Silas disseram: olha, não tem ouro nem prata, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. E Deus operou o milagre. O que aquele coxo fez? Ele foi para casa e foi lá comer, beber? Não, ele entrou para o templo pulando, saltando e contando o que foi que aconteceu. Agora eu não entendo porque os participantes dessa, vamos chamar de sociedade oculta, eu estou chamando assim porque não se sabe o que acontece, vai num retiro, e quando volta desse retiro, a gente pergunta: como que foi lá, irmão? Foi uma benção? O que foi? Eles só podem responder: é tremendo. Eu falo: mas o que aconteceu? Nós não podemos contar. Poxa, se eu recebo algo de bom, eu quero contar. É isso que acontece. É natural do ser humano. É isso que acontece. É natural do ser humano. A observação que eu faço é o seguinte, pastor. Josué Melo, né, o pastor José Melo Salgado, ele fez uma apostila, a apostila chama-se Desmistificando o G12. Quem quiser pode procurar, eu acho que, se não me engano, tem PDF aí para baixar. Né? Ele diz ali sobre os métodos da persuasão usada nos encontros, e em muitos casos estão chegando até, ele diz que em muitos casos estão chegando às raias da lavagem cerebral. Ele diz isso. Enfim, eu, como disse, nunca soube a que ponto chega, porque a pessoa vai, eu pergunto, e a gente não obteve informação nenhuma. Mas o pastor Josué Melo Salgado, ele fez essa apostila e ele dá essa informação de que muitas vezes ele chega a ponto da lavagem cerebral. E aquilo que eu disse no início da aula, de que eles dizem que a gente tem que perdoar Deus, e é uma heresia tremenda. Eu tenho que perdoar Deus porque Ele me dá vida, eu tenho que perdoar Deus porque Ele me dá saúde, porque Ele me dá emprego, porque se a Bíblia diz que porque em tudo nós temos a graça. Então é uma heresia tremenda. No manual de redação dos encontros do G12, né, do grupo dos 12, eles ensinam que para a libertação dos traumas passados é necessário fazer uma espécie de regressão que se deve estender até a vida intrauterina, visualizando o encontro do espermatozoide do pai com o útero da mãe. Jesus! Tem coisa que eu não aguento nem continuando a imaginar, porque, veja bem, quando nós levantamos a mão e fazemos o pacto com o Senhor Jesus, que nós vamos ali viver uma vida diante de Deus, e ali justificado com o Senhor Jesus, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, a Bíblia diz que todos os nossos pecados são jogados no mar do esquecimento. Todos eles. E agora vem o grupo do G12 e diz que eu tenho que ir até o espermatozoide. Gente, até quando eu era espermatozoide. Dá uma de escafandita. Quem não sabe o que é escafandita é mergulhador.
e descer no mar do esquecimento, aonde Jesus jogou todos os meus pecados. Descer lá, para lembrar de cada um deles, ou de cada um que me magoou, que eu já perdoei quando aceitei Jesus. Que é isso? O que está acontecendo com isso, com esse povo, gente? Misericórdia. Dizem que tem que fazer um flashback de quando eu era espermatozoide até o espermatozoide do meu pai se encontrar com o óvulo da minha mãe, para mim me lembrar de todos os acontecimentos e pessoas que me causaram dor até o momento presente para eu perdoar. Gente, o que está acontecendo? Paz do Senhor, Sheilinha. Abraço no coração. Eu não sou escafandita. Deus nos perdoou de todo e qualquer pecado quando nós levantamos a nossa mão. E vem esse grupo dos 12 dizer que eu tenho que descer no mar de esquecimento para lembrar de todos os meus pecados. Vem fazer hipnose. Me mostra na Bíblia Jesus fazendo hipnose. Então tá. Eu sei que ninguém vai conseguir me mostrar. A Bíblia diz no Evangelho de João, capítulo 3, acerca do nascer de novo. Mas o nascimento ali, ele se refere a nascer da água e do Espírito, e não referindo-se a uma regressão intrauterina. A Bíblia ainda diz que as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Está escrito lá em Coríntios capítulo 5, versículo 17. Coríntios capítulo 5, versículo 17. Ei, escute bem. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Pastor Davi, o que é velho na minha vida? Já falei para você. Que quando você levantou a mão e disse que ia servir uma vida com Jesus, seus pecados foram jogados no mar de esquecimento, ou seja, é velho. E sabe o que é passado? Há 1 hora atrás já foi passado. Há 5 minutos atrás já foi passado. O erro que você cometeu há 5 minutos atrás e orou a Deus com seu coração quebrantado e contrito já foi passado. Não tem que voltar 5 minutos atrás e ficar lembrando disso, não. Porque as coisas velhas já passaram. Passado é coisa velha. Quem vive de coisa velha é museu. Tá bom, querido? Tem mais, hein? Hebreus capítulo 8, versículo 12 diz assim, ó. Dos nossos pecados, do meu e do seu, não nos lembrareis mais. Gente, tudo que vai contra a Bíblia é heresia. E tudo que é heresia, nós corremos dela. Porque nós queremos viver uma vida santa de acordo com a Bíblia. Ok? Vale ressaltar uma coisa ainda. Que a regressão é uma prática psicoterapêutica, não cristã e não usada por Cristo. Em momento algum. Não é um meio espiritual de libertação, mas é um meio de tratamento psicoterapêutico. Ok? Entendido? Estamos entendidos até aqui? Alguma pergunta? Podemos continuar? Então vamos falar aqui do programa celular que eles usam. Não é celular de telefone, é de célula. O programa celular é um modelo de igreja em célula, organizado, ou seja, me perdoe,
É o modelo da igreja em célula. Organização da igreja em pequenos grupos dos lares, se multiplicando por lares e lares, de 12 em 12. Pastor David Yong Cho, para quem não sabe quem é, o Paul Yong Cho, que mudou seu nome, né? Lá da Coreia do Sul, ele usa um sistema semelhante de grupos familiares. Trata-se de reuniões em pequenos grupos nos lares, escritórios ou em qualquer lugar, com o objetivo de evangelizar. Olha a diferença, hein? Olha a diferença. Ok? Você preste atenção que eu não estou dizendo que é errado ou pecado você juntar um grupo e fazer um culto no lar, no escritório, em qualquer lugar. É errado eles fazerem isso aqui, ó, que eles estão fazendo. Se quiser, volte lá a aula no começo e preste bem atenção no que eu disse o tempo todo, tá? Para não ficar dúvida. E se ficar dúvida, pode entrar em contato comigo. Pode fazer a pergunta aí. Pode me ligar pelo Facebook. Se quiser, manda mensagem no privado lá que eu dou meu WhatsApp para você, para não ficar dúvida nenhuma. Ok? No G12, esses grupos são chamados de CAFE, Célula de Adestramento Familiar. Adestramento, eles estão te adestrando, tá? Célula de Adestramento Familiar de Evangelização. O sistema usado pelo G12, nada tem de errado. O que é errado é o conteúdo que é apresentado e ensinado nas reuniões familiares do G12. Ok? O que tem que ser apresentado num culto familiar é a Bíblia. Se não está sendo apresentada a Bíblia, está errado. E se está sendo apresentado um material junto com a Bíblia, também está errado. Se está sendo apresentado um material que está discordando do que a Bíblia diz, também está errado. Ok? Qual o objetivo do G12? O G12 é uma tentativa diabólica de enfraquecer as igrejas, as lideranças, pois cria um novo método de evangelização e liturgia, e até uma nova linhagem de pregação, sendo que nas células não se pode passar de 12 pessoas. Lembra do que eu disse? Se você for a 13ª lá, você não pode ficar. Você tem que ir para outra célula. Você é encaminhada para outra célula. Onde já se viu isso? Você já viu escrito na Bíblia que não pode se haver culto com mais de 12 pessoas? Eu já vi escrito que onde há 2 ou 3 reunidos em nome dele, ele se faz presente. Mas eu nunca vi escrito na Bíblia que não se pode ter mais de 12 pessoas. Me perdoe. Se eu estiver errado, me escreva aí, por favor. Os que aderem ao G12. E aí? Enfim. Quem é? Quem são? O que acontece? Vamos lá. São quem não é crente. Eles vão atrás de quem? Aí que é a surpresa. São os crentes ingênuos, que conhecem muito pouco, ou seja, quase nada, que conhecem pouquíssimo a doutrina bíblica. Por isso que você tem que estudar. E se não gosta de estudar, assiste todo dia a aula aqui. Viu? São os crentes que conhecem pouco a doutrina bíblica da salvação. Pessoas que querem ter novas experiências. Pessoas que não conhecem que não conseguem ter uma realização espiritual com outras igrejas. São presas fáceis de se movimentar. Pastores frustrados com lideranças de igreja, sem perspectiva e sem proteção.
e sem proteção nenhuma e sem projeção também nenhuma. Então, pessoa sem conhecimento, pessoa com preguiça de ler a palavra, de aprender, pastor que foi jogado e chutado fora, pastor sem perspectiva nenhuma, eles vão atrás dessas pessoas. E não vai achando que muitas vezes na tua igreja já tem lá. Então fique de olho aberto, preste bem atenção na aula para que você reconheça. Tá? Qual o erro do G12? O grande erro do G12 é querer ser a relação única e exclusiva de Deus. Perdão, é querer ser a revelação única e exclusiva de Deus. Esse é o erro do G12. Quer dizer, entre tantos erros que já foi apresentado aqui do G12, o maior erro deles é querer ser a única revelação, única revelação exclusiva. Eles querem exclusivismo em tudo. Eles querem exclusivismo em crescimento dentro da igreja, só eles sabem fazer crescer. Eles querem exclusivismo em como fazer você ser feliz, ou seja, te fazendo uma psicoterapia para você perdoar Deus e voltando a ser um espermatozoide para perdoar até mesmo teu pai, tua mãe e teus irmãos e aquele que te fez mal lá quando você era espermatozoide, Deus me livre. Já pensou? E agora, o erro fatal deles, como tem outras igrejas aí também, é o sectarismo. É querer ser a única revelação, quer ser a exclusiva revelação de Deus aqui na Terra. Outro grande erro é querer que seu encontro produza santificação a todo custo. Eles confundem com aversão e com isso eles tentam fazer que as pessoas crerem que tal movimento seja uma opção sadia para as igrejas. E as igrejas que são comprometidas com a palavra e com a doutrina e com a Bíblia, elas não caem nesse engodo de Satanás. Jamais. Jamais elas vão cair nesse engodo de Satanás. Então, irmãos, vamos tomar cuidado com essa seita que está nos rondando. Porque o diabo está aí para matar, roubar e destruir. Ele quer roubar a nossa felicidade de qualquer custo, matar a nossa fé a qualquer custo e destruir a nossa vida. Para isso, cada dia que passa, nasce uma seita nova, cria-se uma heresia nova. Hoje eu falei sobre o grupo dos 12. Amanhã eu vou falar sobre outra heresia. Espero que os irmãos estejam nos acompanhando. E que Deus esteja abrindo os vossos corações e as vossas mentes, para que o Espírito Santo continue a trabalhar. E que tudo entre no coração dos irmãos, para que quando chegue algo que venha vos enganar, vocês estejais prontos para rebater diante da luz da Bíblia. Em nome de Jesus. Aqui quem vos falou foi seu amigo de todas as noites, pastor Davi Mariano. Fique na paz do Senhor.